Todas, vamos então começar mais uma sessão científica aqui da Fiocruz Bahia. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Mariana Croda. E antes de apresentar a doutora Mariana, eu quero ler aqui um trecho de um editorial publicado nos Cadernos de Saúde Pública no ano passado, escrito por Ricardo Ventura Santos, Ana Lúcia Pontes e Carlos Coimbra, cujo título é Covid-19 e os povos indígenas no Brasil. Então, o editorial diz assim: epidemias de doenças infecciosas e parasitárias têm sido trágicas recorrências ao longo dos 5 séculos da história da relação entre os colonizadores e os povos indígenas no que é atualmente o território brasileiro. E não são eventos de um passado distante. Persistem na memória individual e coletiva de muitos povos que, não muitas décadas atrás, sofreram os efeitos de doenças associadas ao contato. Em especial na Amazônia Legal, durante a segunda metade do século XX, dezenas de povos que viviam em isolamento ou parcialmente isolados foram súbita e violentamente impactados por projetos desenvolvimentistas. Por terem seus territórios situados em áreas cruzadas por rodovias e rapidamente ocupadas por não indígenas, esses povos foram arrasados por epidemias de sarampo, influenza, malária e tuberculose. Inquestionavelmente, a crise provocada pela pandemia de Covid-19 põe em evidência a maior vulnerabilidade política, social e ambiental dos povos indígenas. Em uma atmosfera cotidiana de violência e discriminação, ser indígena no Brasil implica viver sob precárias condições de saneamento e habitação, enfrentar confrontos com invasores e os danos por eles provocados em seus territórios, lidar com insegurança alimentar e falta de acesso à água potável em seu dia a dia, conviver com uma elevada mortalidade infantil, ter sua presença inviabilizada no contexto urbano, ter uma infância marcada por desnutrição crônica, que acomete cerca de 25% das crianças indígenas menores de 5 anos no país, além de doenças infecciosas e parasitárias, como diarreia e pneumonia, as principais causas de adoecimento e morte na criança indígena. Esse e outros exemplos apontam para profundas iniquidades em saúde, de recorte étnico-racial prevalentes no país, alimentando as condições para uma epidemia perfeita, como é o caso do que ocorre atualmente face à Covid-19. Apesar da existência do subsistema de saúde indígena do Sistema Único de Saúde, o SAS e SUS, voltado para assegurar a atenção primária à saúde em territórios indígenas, a ausência de uma resposta rápida, articulada e efetiva tem levado a uma catástrofe humana. Então, com essa introdução, eu apresento a doutora Mariana Croda. Ela é médica infectologista, docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na Faculdade de Medicina, é mestre em Ciências da Saúde, época na qual ela estudou a tuberculose nos povos indígenas em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e atualmente está realizando o doutorado em Saúde Pública, avaliando a resposta à Covid na saúde indígena, também no Mato Grosso do Sul. É uma especialista em controle de infecção hospitalar, segurança dos pacientes e gestão em saúde. Então, muito obrigada, Mariana, pela sua presença, pela sua disponibilidade de falar para a gente sobre esse assunto tão importante e tão negligenciado por todos nós. Bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada, Fiocruz Bahia, né? A Bahia foi minha casa por um tempo. Dentro dessa minha trajetória, eu estive aí na Bahia, onde eu morei durante um ano, fui professora em feira, e da Bahia eu saí para o Mato Grosso do Sul com essa ideia de estudar doenças negligenciadas e populações vulneráveis. Foi quando eu encontrei a saúde indígena, né, em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje eu moro em Campo Grande, e nós estamos há 10 anos nessa luta, né, com as populações vulneráveis, incluindo as populações privadas de liberdade e a população indígena. Atualmente eu faço meu doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz do Rio de Janeiro, estudando esse tema, com professores que a Camila leu aí um trecho da luta que a gente vem travando para a inclusão dos povos indígenas dentro de uma política de saúde mais igualitária e mais equânime. Então, é um prazer, é um assunto que aquece o meu coração, é um prazer ver tantas pessoas, tantos conhecidos aqui também, então eu já abraço virtualmente todos esses, e eu acho que a gente vai ter que manter um tempo ainda esse abraço virtual. E qual é a perspectiva que a gente tem ainda nesse cenário de pandemia, que a gente não consegue mais fazer previsibilidade nenhuma, e alguns hábitos, incluindo essa máscara, vai ter que se manter ainda por um tempo, que
que a gente não sabe quanto, e como lidar com essa situação na população indígena vai ser um prazer falar sobre esse tema. Acho que a gente já pode começar, Camila? Podemos sim, por favor. Eu vou compartilhando aqui a minha apresentação, eu pretendo fazer uma apresentação curta, e aí, Camila, se você puder me ajudar, porque eu não vou conseguir ver os comentários. Sim, com certeza. E se precisar me interromper, por favor, faça, não precisa ter nenhuma cerimônia, estamos em casa. Obrigada. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, a Fiocruz Bahia, eu achei muito bacana incluir esse tema na sessão científica. Eu sei que a gente tem um público eclético, então eu não sei se todo mundo tem completo conhecimento de como funciona a saúde indígena no Brasil, mas é interessante a gente fazer uma série histórica aqui, lembrar de como que a gente chegou até aqui, até a saúde indígena que nós temos hoje. Então, lembrando que nós partimos da premissa de que os povos indígenas seriam ou totalmente aculturados ou totalmente integrados, né? Então, extinguiriam os povos indígenas desde quando a gente teve o contato aí lá nos primórdios. Então, os nossos povos originários, eles foram se diminuindo e chegou no momento que a gente pensou assim, a gente, enquanto brasileiros e gestores da saúde, pensou, bom, então vamos fazer uma política de uma integração desses povos e, gradativamente, eles se tornarão um povo só e nós não necessitaremos fazer nenhuma política diferenciada. E apesar de tantas epidemias de doenças infecciosas terem dizimado a população indígena ao longo dessa história, a população indígena conseguiu sobreviver bravamente e teve que chegar um momento que pensaram, bom, não tem mesmo como achar que a população indígena ela vai acabar, vai se extinguir, então nós teremos que fazer algo diferenciado para essa população. E aí, dentro da construção do Sistema Único de Saúde, foi avaliada a questão indígena, e a gente coloca bem o papel fundamental de quando essa pauta política, essa pauta se tornou uma pauta política, principalmente capitaneada pelo então deputado Sérgio Arouca, e que com o advento do SUS na Constituição de 88 é um marco, porque a população indígena para, então, de ser uma população totalmente tutelada pelo Estado e passa a ter direitos constitucionais. Veio, então, em 1988, o SUS, a gente saía, então, de um sistema de proteção indígena, principalmente aí pós-ditadura militar, que era a característica de totalmente tutela, né, do Estado, muito voltado, ainda ligado ao Ministério da Justiça, muito voltado ainda para as questões de demarcação de território, e com o SUS começa-se a discutir, então, uma política que atendesse integralmente à necessidade dos povos indígenas. E em 99, então, mais de 10 anos depois da Constituição de 88 e do início do Sistema Único de Saúde, tem a criação desse modelo, que é o modelo que a gente utiliza até hoje, que é um modelo de subsistema. Então, é um SUS dentro do SUS. É um sistema que foi constituído com os princípios do SUS, mas voltados para a atenção integral das necessidades dos povos indígenas. Isso inclui o básico dessa diferença é a organização em forma de distritos sanitários. Então, essa organização de distritos sanitários, distritais, ela já vinha dentro da construção do SUS, e na Constituição de 88, até a Constituição de 88, ela foi muito debatida, e começaram-se a ter alguns modelos de organização distrital, principalmente no Paraná, Minas Gerais, e pensou-se que esse modelo fosse, de alguma forma, suficiente para atender as necessidades dos povos indígenas. Isso é a maior vitória que a gente pode ter da história da saúde indígena, foi a Lei Arouca, e principalmente a organização, porque a organização do subsistema
ela é uma vitória dos povos indígenas, mas ela é uma vitória de todo o SUS para atender, dentro dos seus princípios de igualdade, equalidade e equidade, a gente conseguir atender essas populações dentro das suas reais necessidades com uma participação social, a garantia da participação da população indígena dentro da tomada de decisão. E o que mudou de lá para cá, né? Então, de 99 para cá? O que a gente consegue entender desse subsistema? Então, qual que é a conformação, qual que é a organização? Bom, a gente foi vendo que o subsistema, apesar de garantir muitas das lutas que os povos indígenas vinham travando até então, ele não conseguia ter resultados que garantisse que a sua organização estava suficiente. Então, começou, então, a uma organização dentro do Ministério da Saúde para que essas questões envolvendo logísticas, qualidade do acesso a todo o sistema de saúde, fosse de alguma forma melhorado. Então, inicialmente, houve essa transferência para o Ministério da Saúde através da FUNASA. Depois da FUNASA, viu que deveria haver uma secretaria única com um maior poder de decisão dentro do Ministério da Saúde, e em 2002 foi o marco de conseguir aprovar uma política nacional com tudo isso que a gente já tinha construído nesses anos, pensando na melhoria da qualidade da assistência. A política nacional, ela é boa, ela é muito bem construída, mas quando a gente vai operacionalizar isso, a gente encontra vários entraves. Então, foi por isso que começou a necessidade de pensar numa autonomia maior dentro do Ministério da Saúde, culminando com a promulgação, né, do decreto que criou a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, tem uma secretaria dentro do Ministério da Saúde, que é a CESAI, que é a grande coordenadora de todas as ações das políticas de saúde na população indígena. Então, quais são e onde estão esses indígenas hoje, né? Então, aqui é um mapa, né, da onde está essa população indígena. Então, logicamente, a maior parte dela está na região norte, na região amazônica, mas a gente ainda tem muitos povos espalhados em várias regiões, inclusive em regiões urbanas e periurbanas. Então, quando a gente sai do Amazonas, a maior parte dessa população está ou em regiões que já são completamente urbanizadas, ou em regiões periurbanas de cidades de médio e alto porte. Muitos deles ainda vivem em terras não regularizadas, então todo mundo entende que o conflito por essa demarcação ainda é enorme, e isso interfere diretamente na saúde dos povos indígenas. Muitos deles ainda têm que ficar em assentamentos, sofrem com conflitos de demarcação e principalmente a invasão de suas terras para a exploração de N coisas, incluindo minérios, agronegócios, e também aqui no Mato Grosso do Sul, grande problema com terras para a pecuária e o agronegócio. O Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população, saindo do Amazonas. Na Bahia, a gente tem uma população relativamente grande, com cerca de quase 40 mil indígenas, e é por isso que eu vou colocar um pouco da nossa realidade aqui do Mato Grosso do Sul, já pensando na realidade de muitos povos que também foram fora aqui do estado. Então, como que funciona, né, a questão do distrito sanitário, como que é organizado? Então, primeiramente, esses distritos, eles estão, logicamente, sob a jurisdição da União, é um órgão federal de assistência à saúde, só que devido à dificuldade de operacionalização do órgão federal, ele foi passado, muitas das suas ações, para organizações não sociais. Então, até hoje, a gente, apesar de vários problemas encontrados ao longo do caminho, muitas dessas ações, elas são delegadas a organizações não sociais, que fazem a contratação de pessoal, principalmente,
e resolvem algum dos problemas das questões logísticas e de assistência à saúde. Mas o grosso, compra de medicamento, compra de insumos, estrutura, né, melhoria das estruturas das unidades, ela é feita pelo órgão central, que é a CESAI, no Ministério, ligado ao Ministério da Saúde. Então, hoje a gente conta com 34 distritos especial indígena. Esses distritos, eles têm uma demarcação que ele foge à demarcação político-administrativa do Estado. Então, por exemplo, um distrito, ele pode pegar vários municípios, um polo de saúde, ele pega vários municípios, mas porque ele vai envolvendo as terras indígenas, independente dessas demarcações municipais e estaduais. O nosso Distrito Sanitário Especial chama Distrito Sanitário Especial Mato Grosso do Sul, como aí chama Distrito Especial Sanitário da Bahia. E cada distrito, como que ele funciona? Eles têm os polos de saúde. Esses polos de saúde, eles podem estar em municípios próximos às aldeias ou dentro das aldeias. A maioria está em municípios dentro das aldeias. Esses polos de saúde coordenam as ações das equipes multidisciplinares de saúde indígena, que funcionam dentro da política do SUS como Unidade Básica de Saúde da Família Indígena, e que tem sua equipe multidisciplinar com os mesmos princípios. Então, isso é para entender que CESAI, Distrito Sanitário, Polo de Saúde Indígena, é para fazer atenção primária. Não temos nenhuma articulação de atenção especializada junto à CESAI, então não temos construção de hospitais, contratação de especialista, tudo isso ele entra na rede de atenção do SUS. Dentro desse apoio ainda existem as casais, que são as casas de saúde indígena, que não tem aí na Bahia, mas nós temos 3 casais aqui em Mato Grosso do Sul, e que é uma casa de apoio para, principalmente, atendimento dessas questões de saúde especializada. Então, eu preciso fazer um tratamento de câncer na capital, preciso fazer uma consulta, você fica, então, na CASAI esperando. Nos postos de saúde, as equipes, elas são muito similares. O maior diferencial, e que é o marco da atenção indígena, da saúde indígena, é a equipe de agentes de saúde indígena, né? Que a gente tem os agentes de saúde e os agentes de saneamento, os AIS e AISANs. E eles são populações indígenas, são pessoas que moram na aldeia e que fazem essa interlocução com a saúde. Então, a gente vai começar a ver algumas publicações mais antigas, justamente para entender o que aconteceu ao longo desses anos na saúde indígena. Lembrando que a gente ainda tem uma grande diferença, e quando a gente vai fazer uma avaliação básica, a gente vê que muitas dessas diferenças que existem na população indígena e na população não indígena, elas são referentes aos determinantes socioeconômicos que ainda são muito desiguais para a população indígena. Então, aqui é só um exemplo, né, da pirâmide etária da população geral e da população indígena, que foi um grande avanço, o IBGE do ano 2000, incluir a população indígena. Até então, os dados que a gente tinha eram dados ou de pesquisa ou da própria saúde indígena, que a gente vai ver que não são dados públicos e que tem pouca transparência, a gente tem muito pouco acesso aos dados da saúde indígena. E aí, com o IBGE de 2000, foi um susto ao entendermos a grande invisibilidade epidemiológica que esses povos viveram até então. Nós não temos uma série histórica confiável dos povos indígenas, justamente porque não havia um censo, nem algum movimento para que isso acontecesse de uma forma que a gente possa utilizar esses dados confiáveis, principalmente em pesquisa. Quando a gente vai ver alguns indicadores em saúde, ainda se mantém, mesmo aí, com todos esses anos de saúde indígena e com todos os avanços que a saúde indígena trouxe para a população, para os indicadores de população, os indicadores de saúde são muito piores na população indígena que na população geral. Tanto indicadores de mortalidade infantil, como indicadores de
nascimento, né, de pré-natal, de consulta pré-natal, quando a gente vai ver a mortalidade materna na população indígena é muito maior do que na população não indígena. Quando a gente vê doenças infecciosas, os indígenas, eles morrem mais, as crianças, de diarreia, de pneumonia, de situações sensíveis à atenção primária. Isso a gente tem várias publicações, o Mato Grosso do Sul tem várias publicações, apesar de uma melhoria no cuidado, a gente conseguir ver realmente avanços na melhoria do cuidado à saúde, a gente ainda padece dos piores indicadores. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente vai comparar indígenas e não indígenas ao longo dos anos, a gente vê uma melhora. O meu mestrado ele foi em tuberculose, então, desde que, com o início da FUNASA em 2000, e o tratamento diretamente observado, a gente conseguiu uma diminuição muito grande nos indicadores de abandono, sobretudo da tuberculose na região de Dourados, mas a gente continua com indicadores piores nessa população. Então, eu tenho uma taxa de incidência maior, eu tenho uma mortalidade maior. E por quê? Porque a gente não conseguiu avançar em outros determinantes relacionados à saúde. Então, aqui é mais uma, comparando a questão regional. Então, isso é muito importante, porque na Covid a gente vai mostrar muito isso. O Brasil, ele é continental, a população indígena, ela se organizou de maneira diferente nas diferentes regiões, e o que a gente vê nos demais determinantes em saúde, algumas regiões, elas padecem mais. Só que na população indígena acaba sendo, ela não acompanha igualmente esses indicadores. Então, a gente tem indicadores piores em regiões mais desenvolvidas, por exemplo, como o Sul e Sudeste, que a população indígena continua padecendo muito mais do que na população não indígena. E aí, dentro desse cenário, né, que a gente já sabia, de piores indicadores em saúde, uma grande desigualdade socioeconômica que ainda faz com que os comparativos em saúde tenha realmente um abismo entre a população indígena e não indígena, ou seja, é algo que a gente ainda, uma ponte que a gente ainda não conseguiu diminuir esse abismo, e conhecendo a maior vulnerabilidade às doenças respiratórias que a população indígena tem, como lidar com um novo agente respiratório mais letal, mais transmissível nessa população. Então, este é o cenário que a gente já conhecia da população indígena. Muitas das doenças respiratórias, há comprovadamente piores desfechos na população indígena, isso inclui doenças respiratórias da infância, como pneumonias, asma, bebê chiador, tudo isso é maior na população indígena. As doenças respiratórias virais, elas fizeram grandes dizimações de povos, né? Então, quando começou o contato entre população indígena e não indígena, então, desde o contato, a gente vê grandes surtos epidêmicos em aldeias, causando grandes dizimações desses povos. Então, nesse cenário, como lidar com um novo vírus que poderia fazer novamente a gente assistir a dizimação desses povos. Então, a gente começou aprendendo que a Covid, ela matava mais, né, velhos, pessoas com comorbidades, alguns cenários que a gente esperava ver no Brasil, e a grande questão era como que ela se comportaria na saúde indígena. Então, aqui eu fiz uma timeline desse primeiro ano, os grandes marcos que aconteceram no Brasil, incluindo aqui a população indígena. Então, o nosso primeiro caso, né, na verdade, a gente já tinha algumas notificações, mas a gente começou a identificar um surto em alguma aldeia, foi em abril, quando, infelizmente, a gente já descobriu os primeiros casos de Covid em 2 óbitos que ocorreram no Amazonas. Então, óbitos que vieram do interior, chegaram em Manaus, morreram e, durante a investigação do óbito, viram que era Covid. Então, já descobrir os casos através de óbitos já demonstra que alguma coisa estava errada, ou seja, não havia uma vigilância
dentro desses territórios que conseguisse alertar para a introdução desse vírus precocemente e fazer medidas de controle. Então, entendendo essa situação, começou-se a pensar, bom, a CESAI ela é um órgão voltado para a atenção primária. Como que a CESAI vai dar conta de um novo agravo, né, com essa magnitude, e fazer com que essas medidas de vigilância possam ser efetivas em territórios onde a gente muitas vezes não tem nem acesso à água encanada, onde as questões culturais, elas fazem com o distanciamento social seja praticamente impossível. E, logicamente, sem locais com estrutura, né? Então, as unidades de atenção primária e, logicamente, os locais de moradia, eles não têm estrutura para as medidas que até então a gente vinha aprendendo o que era, né? Utilização de máscara, distanciamento social e de higienização das mãos. E aí a gente começa a ver que alguma coisa está errada nesse caminho para o enfrentamento de novos agravos, como aconteceu na Covid. Então, no Amazonas, a gente assistiu muitos indígenas morrendo em seus territórios, sem conseguir assistência à saúde. A gente viu áreas como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que a UTI mais próxima era cerca de 900 quilômetros, transporte aéreo. Então, uma grande dificuldade de acesso a leitos de terapia intensiva e, sobretudo, atenção especializada para esses povos. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu vou falar como que foi as ações que a gente fez aqui, mas a gente identificou, através de um sistema de vigilância, o primeiro caso em 13 de maio, e que culminou com um grande surto na aldeia de Dourados, que é a maior aldeia do estado, com cerca de 18 mil indígenas. Então, aqui, voltando um pouquinho ainda aqui, em julho, a gente atingiu, juntamente com o Brasil, o pico do número de casos e óbitos em todas as regiões do Brasil, incluindo aqui o Mato Grosso do Sul, e um pouco a Amazonas já vinha com uma curva mais ascendente, mas a população indígena ainda mantinha um grande número de casos nessa época. E aí a gente começa a pensar na vacina, né? Passou o segundo semestre, começa a vir a perspectiva de chegar à vacina, e com todos os problemas que todo mundo sabe, que a gente tem enfrentado ainda em abril de 2021, ainda estamos discutindo como ter mais vacina, vendo aí o mundo inteiro sendo vacinado. Mas aí começou a discussão em relação à priorização dos povos indígenas para a vacinação. Então, desde que grandes epidemias dizimaram muitas populações e foi comprovadamente vista a questão da vulnerabilidade desses povos às doenças respiratórias, o grupo de populações indígenas tem sido priorizado nas campanhas vacinais. E aí, por que seria diferente na Covid? Então, começou essa discussão dentro dessas perspectivas de governo, de políticas de governo que a gente tem tido, foi uma luta e uma grande vitória, porque hoje, tirando profissionais da saúde, a única população maior de 18 anos totalmente vacinada, que poderia ser totalmente vacinada, é a população indígena. Então, começou a vacinação efetivamente nesses povos a partir do dia 18 de janeiro, que foi quando a CESAI e os distritos sanitários especiais indígenas receberam essas vacinas, e a gente vai discutir um pouco desse impacto, que ainda não temos artigos, mas temos algumas pistas que podem nos dar se isso realmente tem sido efetivo ou não. E aí, dentro desse contexto, em dezembro a gente começa a viver novo aumento do número de casos, principalmente na região amazônica, de novo, uma coisa totalmente inesperada. Então, quem assistiu ou quem viveu de perto o que o Amazonas viveu na sua primeira grande onda no ano passado, abril, maio do ano passado, não esperava que eles vivessem o que viveu agora em janeiro. Então, nós tivemos a oportunidade de estar no Amazonas, junto à OPAS, tentando ajudar de alguma forma, e
dia 14 de janeiro, um dia marcante, que foi o dia, né, da questão da falta de oxigênio, a gente assistir, né, o que a gente assistiu no Amazonas, para mostrar que Covid e SARS-CoV-2 não veio para brincar. Ele passou por toda a nossa capacidade de previsão e de atuação na resposta à pandemia. E a gente entendeu que alguma coisa estava acontecendo e nossa vigilância virológica também foi incapaz de entender, né, de detectar precocemente, e foi detectado em 4 viajantes de Manaus, no Japão, a variante, que hoje todo mundo já sabe que é uma variante brasileira, a P1, que provavelmente é a responsável por tudo que a gente está vivendo no cenário atual. Então, isso aqui eu peguei do boletim da CESAI, né, na data de ontem, a relação de casos e óbitos. Então, a gente vê, né, aqui mais ou menos 16ª, então começa em junho o grande pico, a gente vai até mais ou menos setembro, com números altos de pacientes com novos casos e óbitos de indígena em todo o Brasil. Quando começa a ter novo aumento de casos em dezembro e janeiro, o indígena não vive isso dessa forma, ele pega ali um pouco. Em fevereiro tem um novo aumento de casos, mas que vai diminuindo, e hoje a gente está nesse cenário bem confortável na população indígena, bem diferente do que acontece no Brasil, na população não indígena, no Brasil com os indicadores gerais. Então, essa aqui é um número acumulado até 1º de abril, em todos os de 6, então aqui a gente vê a letalidade, e aqui a gente já vê um grande alerta, né? Por que a letalidade, por exemplo, na região norte, no alto do Rio Negro, chega a 11%, e o Yanomami chega a 1%, né? Então, na região centro-oeste, por que no Mato Grosso, na região Chavante, eu tenho 16,7% de letalidade, e tenho 0 no Araguaia, por exemplo. Então, a letalidade geral na região norte, ela é muito menor do que na região sul e sudeste. Então, a gente vê que a região sul e sudeste, principalmente aqui no interior sul, que pega ali a região do Paraná também, essa letalidade é muito grande, e isso não é condizente com os sistemas de saúde, porque quando a gente vai ver indicadores de saúde, geralmente região sul e sudeste é muito melhor do que nordeste e norte. Então, a gente vê que a letalidade ela não ficou tão alta, no geral, mas em algumas regiões ela chega a ser 4, 5 vezes maior do que na população não indígena. Então, mostrando que as características regionais, elas são importantíssimas nesses determinantes, e que a gente não pode simplesmente transpor os dados epidemiológicos da população não indígena para indígena, mostrando que sim, tem uma diferença, e que aquela invisibilidade epidemiológica que a gente vivia no passado, até o censo de 2000, ela não pode ocorrer. Então, eu preciso de indicadores fidedignos dessa população. Então, aqui, alguma das publicações, né, a gente tem várias publicações e muitas publicações criticando a política de saúde indígena do Brasil, mas eu peguei alguns dados só para a gente ver essas questões que a gente vai colocar como, talvez, pontos cruciais que a gente deva abordar nessa perspectiva pós-pandêmica. Então, primeiramente, isso aqui é justamente mostrando essas variações regionais e que as questões raciais são super importantes. Então, a gente vê que a hospitalização e morte por raça, ela é muito diferente nas diferentes regiões. Esse artigo, ele separa o Brasil em 2, né? Em uma região norte e uma região centro-sul. E a gente vê que os indicadores, eles são muito piores, de forma geral, na região norte, isso independente de idade, de sexo, mas quando a gente vê com raça, isso ainda é pior. Então, pretos e indígenas morrem mais, e morrem de forma pior, né? Sem acesso a serviço de saúde, sem acesso ao UTI. E aqui é um
um ecológico muito bacana que pega as questões de quilombolas e indígenas, mostrando que isso é muito gritante. E por que isso na região sul? Né? Então, é um grande questionamento. Quais são as condições? E mostrando que o acesso à saúde e as condições desses povos quilombolas e indígenas em áreas mais desenvolvidas no Brasil, elas continuam sendo muito desiguais. Esse artigo estava no pré-print, foi publicado, salvo engano, na semana passada, e um artigo muito bacana, que aí envolve um outro assunto. Além das questões regionais, ele aborda a questão da subnotificação. Então, para quem trabalha com saúde indígena, sabe que é super burocrático, por que não dizer, quase impossível você trabalhar com dado secundário na saúde indígena. Então, a CESAI, ela tem um programa que é próprio da saúde indígena, que é o CIASE. Então, o CIASE funciona como um grande prontuário eletrônico. Ali eu coloco óbito, nascimento, vacina, pré-natal. Então, todos esses dados ficam lá, eles não são públicos. Para ter acesso a esse dado, há uma questão burocrática enorme. Então, não é fácil você ter acesso a esses dados. Então, como que funciona hoje? Então, eu tenho um caso de Covid na aldeia, eu faço a minha notificação dentro do CIASE, preencho uma planilha que vai para o meu Distrito Especial Indígena, esse Distrito Especial Indígena faz o compilado, se está toda a documentação e tal, manda para a CESAI, que monta seu boletim. Então, em paralelo, o Distrito Sanitário tem que mandar isso para cada município que faz parte do seu território, para que eles notifiquem no ESUS-VE, né, que é o sistema da síndrome gripal, e coloca lá sem o endereço, ele coloca só a aldeia. Então, você não tem lá casa tal da aldeia. Isso não fica só fica dentro do CIAS. Então, vejam que é uma rede de vigilância que acabou não integrando a saúde indígena como um todo. Ela ainda está muito dependente das questões relacionadas ao DICEI, que acabou fazendo uma política própria de critérios até que não segue tantos os critérios que a gente utiliza como clínico epidemiológico eles ainda fazem um filtro que esses casos acabam não sendo compilados, e a gente começou a entender que havia uma subnotificação. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, quando a gente filtra raça indígena, a gente já tem mais de 1.000 casos a mais do que seria no banco da CESAI, no banco CIASE. Lógico que isso tem muito a ver com a população não aldeada, uma vez que a saúde indígena, a gente vai entrar nesse cenário, ela só atende a população dentro do território indígena, então se eu sou índio e estou fora do território, ele não é mais assistido pelo subsistema. Então, esse artigo foi muito bacana, porque ele utiliza vários instrumentos de análise, incluindo aí um geoprocessamento, que avalia, né, questões se há invasão nas terras indígenas, se há minérios, né, atividades de minério dentro dos povos indígenas, mas destaca a grande subnotificação que existe. E é por isso que muitas ONGs, muitos órgãos independentes começaram a fazer o levantamento. E aqui esse COIAB é um desses, né? A gente utiliza muito dado da APIB, mas que eles utilizam dados da população. Então, eles começam a levantar dados junto com os próprios serviços de saúde e junto com a população. E eles mostram, né, que há uma subnotificação enorme. Então, a gente está enxergando a ponta do iceberg. E esse estudo na região da Amazônia, o estado inteiro da Amazônia, mostra que a gente tem uma média, uma taxa de mortalidade muito superior à média brasileira e muito superior à média do estado. Então, é horrível a gente assistir isso e não conseguir fazer muita coisa. Vou falar um pouco aqui da nossa realidade, porque eu acho que
a gente pode transpor e colocar isso de uma maneira prática, né? Então, esse aqui é o DICEI Mato Grosso do Sul. Aqui as casinhas que vocês veem é um polo base, né? Então, aqui as cores são quais povos, né, que existem dentro desses polos indígenas. Então, nós temos 15 polo base, 75 unidades básicas e 100% de cobertura para os povos, como eu disse, que estão dentro do território. Todo DICEI teve que fazer um plano de contingência, isso está na página da CESAI, então todo mundo tem acesso, tem o acesso, por exemplo, ao plano de contingência do DICEI Bahia também para enfrentamento da Covid. E como a gente pode ver, ele se restringe a atividades que podem ser realizadas na atenção primária. Então, por exemplo, no primeiro plano, e ainda continua assim, a execução de testes era unicamente os testes rápidos, que são os testes sorológicos que a CESAI havia comprado. Para vocês terem uma ideia, chegaram da CESAI aqui no Mato Grosso do Sul cerca de 3 mil testes. Ou seja, não dá, né, para uma população de 80 mil indígenas, mais os profissionais de saúde, não dava para você fazer nenhuma ação de testagem dentro dos territórios. Então, esses testes acabaram sendo priorizados unicamente para profissionais de saúde. Então, quando a gente se debruçou no plano de contingência do DICEI, e isso eu falando enquanto Centro de Operações de Emergência da Covid, então eu integrei o Centro de Operações da Covid do Estado do Mato Grosso do Sul, e foi me dada essa tarefa de fazer ações voltadas para as populações em situações de vulnerabilidade, incluindo a população indígena. Então, quando a gente se debruçou no plano de contingência, a gente falou, ótimo, mas isso aqui não vai ser suficiente, né? Como que a gente vai fazer uma vigilância ativa? Então, quais foram as propostas, né? Uma integração, isso foi feito através de um termo de cooperação técnica entre o Estado do Mato Grosso do Sul pelo COI, o DICEI Mato Grosso do Sul e os 79 municípios do Estado, e desses 39 tem população indígena. Então, 39 municípios que tinham, de alguma forma, atenção aos povos indígenas nos seus territórios. E a gente propôs as ações voltadas para a atenção primária, as ações de média e alta complexidade na integração da rede de atenção à saúde e as ações voltadas para a vigilância epidemiológica. Dentro disso, saiu a ideia, então, né, isso já vinha desde a época da influenza, né, uma questão, por que não temos vigilância virológica dentro de territórios indígenas? Isso a gente não tem esse dado no Brasil. Então, a gente se propôs a montar nos moldes da gripe, né, das unidades de vigilância que existiam para a influenza, montar a unidade de vigilância dentro da atenção primária. Então, a gente montaria nas maiores aldeias, coletaria amostras de suave para fazer PCR e faria um painel respiratório avaliando todos os vírus para ver qual vírus estava circulando dentro desses territórios. Os dados de notificação e resultado dos exames, então, seriam compartilhados, foi aberto para todas essas unidades, e a proposta de fazer um boletim epidemiológico em paralelo, que é o boletim da Secretaria de Estado, que existe, né, e que é feito periodicamente. Dentro das notas técnicas do Estado, sempre tem uma menção à população indígena, então fizemos ações diferenciadas para esses povos. Por exemplo, em caso de surto, a gente colhe PCR de assintomáticos, o que não acontece fora dos territórios indígenas, ou a gente colocou como populações fechadas, né, mas isso inclui aí também populações privadas de liberdade. Para execução disso, o Estado se comprometeu a fornecer os equipamentos de proteção individual e auxiliar nas barreiras sanitárias das entradas dos territórios. Então, aqui é um exemplo desse plano de ação que foi feito dentro do COI, que envolvia aí tanto a parte de vigilância como a parte de comunicação e treinamento. Então, aqui é a execução dessa ideia, né, das unidades sentinelas, dentro da capacidade que existe. Então, aqui embaixo
é uma unidade de atenção primária na aldeia de Dourados, esse é o médico Dr. Gabriel, e aqui é o local de coleta. Mas, poxa, como que foi feito isso? Bom, a gente entendeu a lógica da tuberculose. Então, na tuberculose, a gente tem um caminho, né, que geralmente é uma área externa, é um banquinho que a gente coloca fora da unidade, que a pessoa vai lá, colhe a amostra de descarro, vem, traz, e a gente tem uma geladeira para guardar essa amostra. Então, a gente usou essa estrutura que existia da tuberculose em todas as unidades, fez os postos de coleta, então aqui a Caixa, o EPI, o Estado forneceu tudo, o LACEN fornece o SUAB, todo o kit para coleta, os caldos, e essas amostras são processadas no LACEN, elas vão pelo município, o carro traz para o LACEN central, e elas são processadas e saíam até em 48 horas. Fizemos o piloto na região de Dourados, e aí, ótimo, começamos o piloto, primeiras amostras, nada, não isolou nenhum vírus, nem no painel respiratório. Na segunda leva de amostras, 2 casos positivos. Opa, 2 casos positivos, a gente não esperava, a gente não tinha sintomática, a gente não tinha grande número de pessoas sintomáticas na região. Bom, 2 casos, vamos fazer o quê? Vamos investigar. Então, nós fomos fazer a cadeia epidemiológica e essas 2 pessoas, elas trabalhavam num grande frigorífico da região, que é um frigorífico com mais de 5.000 funcionários, para vocês terem uma ideia, e a gente detectou precocemente o caso índex desse surto, que foi um surto com milhares de casos relacionados ao frigorífico na região de Dourados. Então, mostrando a importância da vigilância precoce dentro da atenção primária e dentro dos territórios indígenas. Foram feitas algumas medidas, algumas acertadas, outras erradas, mas como pioneiros, a gente não tinha exemplo de outros locais, a gente foi aprendendo com o tempo. Então, junto com a Igreja Católica, foi doado esse grande local de eventos que ele tinha, que tinham 220 vagas para pernoite, para acomodação. Então, os indígenas sintomáticos que não conseguiriam fazer seu isolamento iriam para esses locais através dos carros adaptados do bombeiro que levavam essas famílias até lá. A gente viu que isso não deu muito certo, é uma logística enorme, e havia muita recusa, depois muitas fugas, então é algo que foi muito pedido pela população indígena, mas eles mesmos entenderam que não era algo factível naquele momento. E como que isso deu certo? Intersetorialidade, ajuda mútua de toda a população. Então, aqui a gente teve a própria empresa, né, que é o frigorífico que contratava, que foi o grande financiador da maioria dessas ações, mas a gente teve Igreja Católica, os setores da sociedade civil organizada, bombeiros, exército, então uma cooperação que a gente, é o SUS que a gente queria ver, né, trabalhando de forma intersetorial. A universidade, as instituições de pesquisa vieram ajudando tanto na mão de obra como em algumas questões, aqui, por exemplo, é uma cartilha elaborada pela Universidade Federal da Grande Dourados, na língua, utilização, né, da estrutura desses locais, dessas universidades também, para a realização tanto de treinamento como do próprio isolamento. E, além disso, a gente teve que pedir muito socorro, né? A gente via a população indígena padecendo e muita gente ainda de mãos atadas sem conseguir fazer muita coisa. Então, o Médicos Sem Fronteiras atuou dentro do território da região do Pantanal, de Aquidauana, principalmente durante um período crítico que a gente viveu nessa região. A CESAI foi muito demandada pelo Estado, então, principalmente pela incapacidade que eles tinham de aportar recursos humanos, o Exército e o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. As questões de oferta de trabalho para essas populações, elas ainda envolvem transporte coletivo, então aqui eles são muito utilizados para mão de obra da colheita, então eles ficam em alojamentos durante meses, vêm de ônibus desses locais, então o Ministério Público do Trabalho teve uma atuação muito importante frente a isso. Como eu sei que o nosso tempo é escasso,
Eu vou colocar esses pormenores depois, mas mostrando qual foi o nosso grande problema na execução de tudo isso. Então, eu vou aqui um pouquinho para frente, depois a gente volta para aquele slide. Então, o que precisa melhorar nessa saúde indígena pós-pandemia? Primeiro, a questão da assistência. Então, o que a gente encontrou? Uma CESAI que não tem capacidade de contratação rápida de recursos humanos, a oferta para esses recursos humanos, ela não tem nem garantias, nem incentivos para captar essa mão de obra que permaneça durante muito tempo, voltada mesmo para as questões indígenas. É uma mão de obra alta rotatividade, eles são contratos temporários através dessas ONGs, os valores eles não são atrativos e não há grandes incentivos para esses profissionais atuarem dentro da saúde indígena. Então, a gente teve muito problema para achar profissionais para compor esses quadros, e até hoje é um déficit muito grande. O acesso ao indígena, a atenção especializada, ela ainda é muito burocrática, perpassa aí pela grande questão dos municípios não olharem o indígena como seu munícipe, né? Então, aquele pacto federativo, ele é jogado no lixo quando a gente entra nas questões indígenas, porque tanto o Estado quanto o município fala saúde indígena é responsabilidade do governo federal, eu não tenho nada com isso. Então, a rede de atenção à saúde, ela tem que melhorar para integrar a saúde indígena para um rápido e fácil acesso ao serviço especializado. A qualidade, a gente ainda padece dos piores indicadores e de indicadores relacionados à qualidade da atenção primária. Então, quando a gente vai ver internações sensíveis à atenção primária, pré-natal, questões que são básicas, a gente ainda encontra muito indicadores ruins relacionados à qualidade da assistência à saúde na atenção primária à saúde indígena. A questão dos recursos humanos, como eu disse, e a necessidade de uma equipe de resposta rápida. Na verdade, continua havendo surtos, né, nos territórios indígenas de outras patologias, então não é só para a Covid que a gente precisa de uma resposta rápida. Como eu disse, não há homogeneidade nas ações do Serviço de Saúde Indígena em nenhuma região. Então, regiões que a gente precisa de respostas rápidas à saúde indígena é muito engessada, todo mundo que trabalha aí com o Serviço Público Federal sabe que é muito difícil você fazer uma compra rápida, você fazer uma contratação rápida, então não tem como ter essa morosidade dentro da saúde indígena. Agora, o mais gritante são as questões de vigilância. A população indígena sempre soube fazer muita coisa relacionada à vigilância, mas vigilância de novos agravos de saúde e vigilância de doenças infecto-contagiosas não está estruturada. Então, a gente não tem um bom monitoramento, há uma dicotomização entre a saúde indígena e os municípios, principalmente nas questões dos bancos de dados, da transparência desses dados e das notificações. O acesso ao diagnóstico na população indígena ainda é incipiente, então, eles não têm acesso ao GAL, por exemplo, né, ao sistema de laboratórios centrais, como os LACENS, isso era um absurdo, era invisível isso até a Covid vir. E a melhoria do CIASE, né? O CIASE é uma luta que a gente tem que ter, que a gente precisa de dados epidemiológicos fidedignos e que esses dados epidemiológicos sejam acessíveis a toda a população. E o grande problema, vocês viram algumas fotos só, é a falta de infraestrutura. Então, mesmo que você queira fazer algumas coisas, algumas unidades, elas não têm condições mínimas de fazer atendimento à população. Então, em muitos casos, a gente teve que procurar fazer unidades de atendimento dentro de escolas, colocar tendas, porque a estrutura que existia nas unidades básicas, elas não passariam em nenhuma vigilância sanitária, para vocês terem uma ideia. E um grande problema que a gente agora enxerga é a questão da vacina. A gente sempre olhou a saúde indígena porque a gente consegue uma cobertura vacinal muito grande da saúde indígena para várias campanhas.
Com a Covid, a gente viu que isso não está acontecendo. Então, aqui a nossa cobertura está em 70%. A gente não conseguia cobertura de 70% com nenhuma outra campanha. Para vocês terem uma ideia, 2019, influenza no Brasil, foi mais de 90% na população indígena. O indígena não tem nenhum problema, nenhuma questão cultural em relação à vacina, então já é algo incorporado, mas ele foi bombardeado, como todos nós, por fake news, e essa comunicação dentro dos territórios indígenas, ela é muito falha. Então, a comunicação em saúde nos territórios, ela é muito falha. Então, é um pilar desse cuidado que a gente não pode negligenciar mais. E sair daquela lógica que a saúde indígena consegue fazer vacina. A gente viu o grande problema da falta de infraestrutura das salas de vacina, sem geladeira, sem câmaras frias, sem conseguir insumos básicos como luva, como seringa. Então, há uma grande falha na logística, no abastecimento dessas unidades e ainda essas estruturas básicas para fazer realmente a atenção primária. Então, isso aqui é um gráfico, esse gráfico é meu, é um gráfico que eu comparo aqui, é a média móvel e o número de casos por dia da população, isso é incidência, da população não indígena do estado do Mato Grosso do Sul e aqui da população indígena. Então, quando a gente vê a primeira grande onda, né, a população indígena e a não indígena, elas foram relativamente semelhantes. Quando a gente chega aqui em dezembro, que foi aquele gráfico que eu mostrei do nacional, a gente tem uma elevação em fevereiro e agora, para vocês terem uma ideia, em março eu tive um óbito na população indígena. A gente não tem. E é o pior momento da Covid no estado do Mato Grosso do Sul. A gente tem passado dias muito difíceis, sem acesso a leito. E o que está acontecendo? Então, são perguntas que a gente vai ter que responder. Teve imunidade coletiva? Não sabemos, né? A gente já sabe que o que viveu em Manaus provavelmente vai se refletir para os outros estados, mas pode ser que a gente não seja a única explicação. O efeito vacina, lembrando que 70% da população vacinada, acima de 18 anos, legal, pode ser efeito vacina, todos tomaram Coronavac. Será que P1 ainda não entrou no território indígena no Mato Grosso do Sul? P1 hoje é mais que 85% da cepa que causa infecção no estado do Mato Grosso do Sul. Seria muito difícil a gente imaginar que não tenha P1. Mas são respostas que a gente não tem, mas que provavelmente o efeito vacina, Coronavac aí, esteja protegendo os povos da forma que a gente imaginou. Então, é isso, eu vou deixar depois os slides aí com Camila, eu tenho o meu contato e alguns links que entram direto, e a gente vai para bater um papo aqui enquanto temos tempo. Desculpa, Camila, de tomar tanto tempo aí, eu sou péssima nessa organização. Não, imagina, Mariana, obrigada pela sua apresentação. A gente, é um tema, eu estava olhando aqui, eu acho que a gente nunca, assim, tenho até um pouco de vergonha de falar, a gente acho que nunca teve uma sessão científica sobre esse tema, pelo menos nos últimos 3 anos. Eu fui atrás do calendário e olhei todos os títulos e eu não achei algo que fosse sobre esse tema. Então, realmente, foi muito importante que você tenha feito uma explanação desde da estrutura, né, do sistema de assistência à saúde indígena até o problema que a gente está vivendo hoje. Então, isso foi muito bom. Eu queria dizer o seguinte, antes da gente começar aqui com as perguntas e os comentários, a gente tem uma plataforma aqui de diagnóstico para a Covid que a gente montou ano passado para trabalhar junto com o LACEN, né, e atender no diagnóstico molecular da Covid. E uma população que a gente batalhou muito para ajudar foi a população indígena. Foi um dos primeiros grupos que a gente foi atrás de tentar trabalhar junto. Foi muito difícil não pelo interesse, mas pela estrutura, pela logística, porque a gente está em Salvador, nosso laboratório é aqui em Salvador, então a gente precisava que as amostras chegassem aqui, a gente fornecia
os coletores, o meio de cultura, tudo, fazia o teste, a gente só precisava da amostra, e foi uma batalha muito grande para conseguir organizar esse envio, né, das amostras e poder atender esse público. Mas, enfim, isso se estabeleceu, a gente conseguiu fazer isso com o DICEI aqui da Bahia, e a semana passada a gente recebeu o áudio de um dos meninos que trabalha nessa ponte, trazendo as amostras, ele super entusiasmado, porque ele disse que houve uma redução brutal no número de casos aqui no DICEI Bahia. Ele disse que só estava com um caso internado, eu estou lendo aqui uma anotação, um caso grave, e que cerca de 85% da população já tinha sido vacinada. Então, ele estava muito, muito feliz assim, com os resultados que eles obtiveram resultantes da vacinação, né? Então, acho que só reforça isso tudo que você já falou aí. Quer dizer, da suspeita que você tem, que a vacinação aí também está tendo esse efeito, mas aqui a gente está vendo algo muito similar e consistente. Então, isso foi muito bom, assim, da gente poder também ter um resultado para compartilhar com vocês aí a respeito desse atendimento, mas entendo perfeitamente. Uma pergunta que eu tenho, antes de falar aqui das outras perguntas, é o seguinte: quando você mostra que as diferenças regionais. Então, no Sudeste, a atenção à saúde é muito mais estruturada, mas, ao mesmo tempo, tem muito mais morte do que no Norte, por exemplo. Eu fiquei assim, especulando. Isso é uma questão do isolamento, talvez, dos povos indígenas mais do Norte, comparado com os povos indígenas do Sul, Sudeste? É uma estigmatização maior dos povos indígenas do Sul e Sudeste, e, por isso, um atendimento mais precário a esses povos, embora a estrutura de atenção seja mais estabelecida? Assim, perguntas muito básicas, porque meu desconhecimento do tema é total. A gente, primeiro, tem um grande ponto aí, que é o determinante socioeconômico, né? Então, realmente, a questão, os povos do Norte, eles são povos que eles vivem mais isolados, eles têm um acesso a questões de alimentação, de monocultura, de cultura que é um pouco mais diferente desses do Centro-Oeste e do Sul. Quando a gente vem para cá, a gente tem muito mais questões de invasão de terra e conflitos, violência, suicídio, é muito maior aqui nessas regiões, mas o principal aqui é essa dicotomização que existe. Então, assim, saúde indígena é do federal, eu não tenho nada a ver com isso, e se eles quiserem, a gente dá uma ajudinha de vez em quando. Então, falta a integração. E aí, o que aconteceu nesses locais eram coisas que a gente não esperava que acontecesse em Sul e Sudeste, pessoas morrendo dentro das aldeias, sem nenhum tipo de assistência. Então, mostrou, foi o grande alerta para falar assim, opa, eles podem ter alguns indicadores melhores, mas a população deles continua padecendo por falta de assistência à saúde. E aí levantou um trabalho antigo, justamente mostrando que nessas regiões as crianças elas morriam mais de pneumonia, elas têm uma mortalidade alta, número de internação alto por diarreia, por questões sensíveis à atenção primária. Então, é uma falha da assistência, né? Muito mais do que os aspectos culturais, né? É uma falha da assistência grande que existe nesses locais que a gente não esperava que acontecesse. Mas é justamente aquele ponto que a gente coloca da perspectiva pós-pandêmica, né? O que a gente tem que fazer com a saúde indígena pós-pandêmica? É olhar essas diferenças regionais e montar o mapa da saúde indígena. Aqui morre por falta de água, aqui morre porque eu não tenho como trazer a pessoa de avião até o hospital. Então, são questões que são diferentes. Perfeito. Então, vamos lá. O Alan pergunta assim, poderia comentar um pouco sobre as dificuldades culturais e de infraestrutura para aplicar nas comunidades indígenas, por exemplo, medidas de distanciamento social, uso de máscara, lavagem de mãos? Como é feito o combate à contaminação relacionada ao contato com invasores? O grande ponto que a gente tem que pensar é que a gente já tem um racismo estrutural, né? Todos nós, isso você pega seu filho, essa semana, a semana do índio na escola. Então, a gente parte desse ponto. Nós construímos uma ideia de indígena que ela é muito diferente da realidade.
E aí, muitas pessoas colocam assim, mas eles não aderem às medidas de isolamento. Então, isso não é do indígena, isso é Brasil, né? Claro, isso é do Então, ser se você humano. for numa comunidade hoje, numa grande cidade, como Salvador ou Rio de Janeiro, elas vão ter problemas muito semelhantes à da população indígena. E a da população indígena que está aqui nesse novo contexto, que é o nosso contexto, que são regiões urbanas ou periurbanas. Então, não é uma questão de eu conseguir fazer adesão, eu não tenho capacidade, eu estou passando fome, a densidade populacional aqui no Mato Grosso do Sul são 6 pessoas por quilômetro, a gente tem mais boi do que gente no estado. E a densidade dentro dos territórios indígenas chega a 100 pessoas, é a maior densidade populacional dentro do Mato Grosso do Sul, são dentro dos territórios indígenas. Então, é uma grande comunidade indígena, eu falo, né? A gente está aqui vivendo com a grande população marginalizada e a população que é mais pobre. Então, isso se reflete em qualquer cenário. Então, pensar que o indígena, por uma questão cultural, não vai aderir, algumas questões sim, só que isso é mínimo. A gente tem que lembrar que está muito difícil enfrentar a Covid no Brasil. Então, imagina que ele está passando fome, mas aí ele recebe no WhatsApp, porque sim, né, acesso à internet, o maior meio de comunicação hoje dentro da aldeia são as redes sociais, ele está sendo bombardeado por vídeo mostrando que a vacina mata, que ele vai virar jacaré, que a máscara vai fazer o sangue acidificar, então é a mesma situação. Então, a gente não pode, em nenhum momento, achar que isso foi um propulsor para que os piores indicadores ocorressem na atenção indígena. Isso foi só um fato a mais. Mas o principal é, sim, que ele não tem mínimas condições de fazer qualquer tipo de distanciamento. Nas aldeias de Mato Grosso do Sul, a gente tem grande dificuldade de acesso à água, eles ficam semanas sem acesso à água, como fazer higienização das mãos nesse contexto. Sim, são problemas estruturais que já existem desde sempre, né? Então, veio a Covid justamente para escancarar algumas dessas mazelas que não são restritas à cultura indígena. O Mittermeier pergunta se tem sido investigada a presença de VOX, né, das Variants of Concern, nos diferentes grupos. Você já falou aí, né, da presença da P1, maioria nos casos de Mato Grosso, e se o perfil clínico característico das populações indígenas é específico, diferente, né, das não indígenas, nos idosos e nas crianças. Sim, a gente está com um artigo aí no Prelo, justamente para mostrar essas diferenças entre população indígena e não indígena. A gente teve um número muito maior de crianças diagnosticadas. Se foi acesso ao diagnóstico ou não, a gente não sabe, porque na população indígena a gente tem um trabalho diferenciado de testar todos daquela casa, mesmo assintomáticos, então tem esse viés aí. Mas a gente, mesmo na população de 10 a 19 anos, ela é maior na população não indígena. A questão dos óbitos e internação, a gente teve 109 óbitos indígenas, né, fora a cesárea são 85, aqui 109, 299 síndrome respiratória aguda graves. Mesmo padrão do não indígena. Idosos, presença de comorbidade, obesidade, mais homens do que mulheres. Então, isso não mudou. Quando a gente vai ver lá o SRAG, não muda. Em relação aos clusters, não temos nada. A gente tem, todas as cepas estão guardadas, né, tanto indígenas como não indígenas. O LACEN conseguiu isso através também da Fiocruz Mato Grosso do Sul, de todas as instituições de pesquisas que aí estão também ajudando a armazenar, Freezer menos 80 e tal, para conseguir armazenar, e é um potencial, né, já deixo aí que é um potencial da gente fazer essa investigação. A gente tem esse surto do frigorífico de Dourados, que a gente está aí lutando para tentar fazer qualquer coisa, mas aí eu coloco, trabalhar com saúde indígena é para os fortes, porque você tem que enfrentar CEP, CONEP, CONDISE, FUNAI, para entrar nos territórios indígenas não é fácil. Então, a maioria dos pesquisadores acaba desistindo de fazer alguma pesquisa que envolva
qualquer análise genética, o grande medo é isso, né? Falar assim, não, olha, eles são geneticamente suscetíveis, então a gente não usa isso de forma alguma, não há nenhuma discussão em relação a isso, mas quando você vai utilizar qualquer amostra biológica de indígena, é um processo burocrático bem intenso nas questões éticas, então é bem difícil conseguir isso num curto espaço. É interessante, né, que o arcabouço legal de proteção ética é tão forte, né, tão forte, a ponto da gente chamar, né, de agente pesquisador ficar desanimado e, ao mesmo tempo, a coisa mais simples, que seria a atenção básica, o indígena não tem. Né? Então, assim, o DNA dele está protegido de todas as maneiras, mas a aspirina que talvez ele precise, né, a dipirona, a febre que ele tem, ele está descoberto, né, e não consegue resolver esse problema de hoje, enquanto o DNA dele está amarrado não estou desfazendo E eu de não digo maneira nem nenhuma a amostras. proteção ética, mas eu estou só fazendo um paralelo entre estruturas, né, que a gente tem. E, além disso, as questões básicas de informação epidemiológica. A gente não tem acesso ao CIASE. Para ter acesso ao CIASE é outro parque. Então, a gente trabalha, então, esses dados que eu falo aqui, são os dados que eu tenho da Secretaria de Estado, filtrado por raça, que é um ponto que eu não entrei, porque acaba discorrendo muito, que são as questões dos indígenas não aldeados. E na Isso era Bahia outra também pergunta tem. que a gente tinha aqui, da Então Marilda, né? vamos chegar lá. Se você tem dados sobre indígenas não aldeados, né? Como, exatamente, aldeados, É, desculpa. Eles Como é que são, fica eles são isso? na verdade, são invisíveis, né? São indígenas invisíveis, porque você não tem nenhum levantamento. O levantamento que a gente tem geralmente é de Ministério Público, de algumas organizações que tentam levantar esses indígenas, porque hoje, quando a gente vai fazer o IBGE, ele é autodeclarado. Eu posso falar que eu sou indígena, né? Meu pai é indígena, então, com isso, eu posso me autodeclarar indígena. Mas saber assim quem era de territórios indígenas e que se mudou, né? Existem várias comunidades urbanas de pessoas que vão para a periferia e que não temos esse dado, né? Então a gente trabalha aqui no Mato Grosso do Sul, deve ser cerca aí de 15 mil não aldeados. Da onde vem esse número, né? Então é um número que é suposto baseado em dados de IBGE de 10 anos atrás. Então, não tem uma invisibilidade. E aí, o que acontece com esse indígena não aldeado? Ele vê na mídia assim, ó, indígena pode tomar vacina da Covid. Aí ele vai lá no posto de saúde, do lado da casa dele, e fala, eu sou indígena. Aí o posto de saúde fala, não, mas o município não dá indígena, você tem que ir para o seu território. Aí ele chega lá no território e fala, ó, a minha tia mora aqui, mas eu moro na cidade. Não, você também não pode tomar. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu isso, numa ação impetrada pela APIB e por vários, inclusive pesquisadores, vários militantes e indigenistas, que conseguiram que o STF entendeu, então vamos fazer o seguinte, CESAI, você vai ter que atender aldeados e não aldeados. A CESAI falou, não tem condições, né? Eu fujo aí da perspectiva de território, de adscritos, e ninguém consegue resolver. Então, estamos há 1 ano, chegou a vacina para esses povos e até hoje eles não estão recebendo essas vacinas. E aí, o que aconteceu? Pelo menos no nosso estado, para essas pessoas conseguirem receber a vacina, os que se recusaram a receber a vacina dentro do território, a CESAI passou essas vacinas para o estado, que distribui para os municípios à medida que vai necessitando. Mas quanto vai precisar? Essa é uma questão. Eu preciso de planejamento. Quantas vacinas eu vou mandar para cada município? Não sei. Então, vai indo e vai contabilizando depois para pelo menos ter algum dado epidemiológico. É uma grande invisibilidade, eles são invisíveis epidemiologicamente. Que loucura. Mariana, muito obrigada. Muitos elogios para a sua apresentação, muitos agradecimentos, muito claro, muito importante o tema, muito relevante. Então, fico muito feliz que a gente tenha tido essa oportunidade de conversar com você, de ouvir sobre isso. Reforça, né, quanto o nosso Brasil é deficiente em tantas coisas, né? A gente está sempre tentando melhorar, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa que precisa ser reformada, reformulada, repensada, né? Mas que bom que a gente tem aí pessoas dedicadas como você.
Queria já deixar o convite também para você voltar numa próxima oportunidade para falar sobre uma outra população, que é a população privada de liberdade. Também acho que seria muito interessante para a gente ouvir sobre essa população e o trabalho de vocês com a tuberculose. Então, para o público e para você já fica o convite para a gente ouvir também sobre esse tema numa próxima vez. Muito obrigada para Obrigada. você pela sua disponibilidade. Queria agradecer a todos e todas pela presença, pelas perguntas e comentários e elogios. E queria dizer também que essa palestra fica gravada, ela fica disponível no canal Fiocruz YouTube a partir de segunda-feira. Queria já deixar o convite para a nossa sessão semana que vem, que excepcionalmente ocorrerá às 10 da manhã, porque a palestrante está em outro fuso horário e chegamos ao acordo que 10 da manhã seria possível. Então, semana que vem, excepcionalmente, a sessão começará às 10 da manhã. Mariana, muito obrigada novamente, viu? Tudo de bom é para você, muita saúde, muita sorte e perseverança no seu trabalho. Para todos nós. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.